Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para a gente dar continuidade aqui às nossas aulas sobre o software de simulação e projetos eletrônicos, o Tina Cloud. Lembrando que a Microgenius é revenda oficial dos softwares da Design Soft aqui no Brasil, tanto das versões de Tina Cloud, né, que são as que a gente está trabalhando aqui nessas aulas, que você acessa diretamente no seu navegador de internet com login e senha, quanto as versões do Tina para instalação no computador. Tá bom? E o nosso objetivo aqui é trabalhar agora com um pouco mais de simulação digital. O Tina tem muitos recursos para a parte de simulação digital, inclusive para a parte de simulação de entidades aqui, componentes criados com linguagem de descrição de hardware, tá? Ele trabalha com várias linguagens, inclusive de descrição de hardware. Tem um interpretador VHDL embutido, tá? Mas trabalha com outras também, dependendo da versão que a pessoa tem, que o profissional tem, que a empresa tem, tem aí uma gama de linguagens de descrição de hardware que ficam disponíveis. Mas a gente não vai trabalhar com coisas mais complexas, a gente vai estar trabalhando aqui com a parte de simbologia mesmo, para mostrar um pouquinho das funcionalidades, e o nosso objetivo aqui é fazer um meio somador, tá? É, vou colocar aqui inicialmente a tabela verdade do meio somador. Eu já deixei ela pronta aqui, uma imagem. Deixa eu, opa, deixa eu modificar aqui o tamanho. Então, essa daqui é a nossa tabela verdade aqui do meio somador. Então, nós vamos ter duas entradas, que serão os valores aí em binário que serão somados, uma saída da soma e uma saída do carry, né, do vai 1, quando estoura ali a nossa soma. Então, 0 mais 0, soma 0, carry 0. 0 mais 1, soma 1, carry 0. 1 mais 0, soma 1, o carry também 0. 1 mais 1, a saída da soma vai para 0 e o carry vai 1, tá bom? Então é como se, nesse caso aqui, como se a gente estivesse somando em decimal o 10, o 9 mais 1, né, que seria o número seguinte, o 10, tem o 0 e vai 1. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está trabalhando em binário. Então vamos inserir aqui os componentes, as portas lógicas aqui para a gente simular o nosso circuito. Então a gente vem aqui na aba Gates, vou colocar aqui uma porta ou duas portas E. Vou fazer. Tem algumas formas diferentes de fazer o meio simulador. Eu vou fazer com quatro portas lógicas, tá? E aqui um inversor. Vou fazer aqui as conexões. Vou colocar aqui já uns, uns pontos aqui para a gente poder fazer as nossas medições de simulação. Aqui na aba Meters, esse daqui, ó, Voltage Pin. Ele é sempre bem interessante para você utilizar para vários é, tipos de simulação, né? Com ele você consegue extrair informações de nível lógico, de tensão, aplicar em instrumentos. Vou vir agora aqui em switches, vou colocar esse daqui, dois desse daqui, e vou completar aqui com as ligações.
Vou deixar ele isso aqui. Isso aqui é uma chave lógica, vamos dizer assim, para você já injetar diretamente 0 e 1. Tá? Vou iniciar as duas aqui em L, né? No nível lógico baixo. Vou alterar aqui esses nomes. Aqui também. Então, vou colocar aqui como A. E aqui como B. Para a gente ter exatamente as mesmas informações ali da nossa tabela verdade. E vou iniciar aqui o processo de simulação, simulando aqui no ambiente digital, agora em Digi aqui, e a gente vai conseguir tá trabalhando aqui a simulação do modo interativo. Então vou vir aqui, Digi, os dois estão em low, olha lá. O vermelho é saída em 1, tá, pessoal? A saída não, o vermelho significa sinal 1, tá bom? O vermelho significa sinal 1. Então vamos lá, 0 e 0. Então essa primeira condição aqui, soma, sinal de saída soma é 0, o carry é 0. Então vamos para a segunda condição, B vai para 1. B vai para 1, olha lá, a soma foi para 1, o carry foi para 0. E vamos agora o A em 1 e o B em 0. Olha lá, A em 1, B em 0. Novamente a soma, a saída soma aqui está em vermelho, significando nível lógico 1. E o carry, nível lógico 0. E se eu colocar os dois em nível lógico 1, olha lá, a soma vai para 0 e o carry vai para 1. Então, essa é uma das formas da gente fazer o processo de simulação, uma simulação que a gente chama de simulação interativa, atuando juntamente com o circuito. Mas existem outros processos de simulação que são muito mais interessantes, principalmente quando a gente tem circuitos maiores. Que são as análises no tempo. Igual eu mostrei anteriormente para vocês, análise analógica no tempo, aqui agora a gente também vai fazer análise digital no tempo. Então, eu vou vir aqui em sources e a gente vai inserir esse daqui, ó, pulse source. Vamos inserir 2 desse. Vou colocar aqui em Basic aqui o Terra, para ter uma referência. Fazemos aqui a conexão. Vou inserir mais 2 pontos aqui de visualização de tensão. E agora eu vou alterar aqui os nomes deles. E nós vamos traçar as curvas aqui, né? Os diagramas de tempo aqui. Então, aqui na questão da nomenclatura, se a gente colocar 2 pontos, 1, 2, 3, a gente também identifica nos diagramas de ondas qual a posição, qual vai ficar mais acima dos outros, né? Então, eu vou colocar dessa forma. O A em 1, aqui eu vou considerar o B em segundo, a soma em terceiro, e por último aqui o carry. Então, colocando 2 pontos dessa forma, a gente consegue tá identificando depois no diagrama de ondas, né, a ordem que cada um desses sinais vai ficar, e isso pode nos ajudar e facilitar a questão da análise. Agora a gente tem que... Opa, tá faltando aqui uma conexão. Agora a gente tem que criar aqui como vai ser a onda que a gente vai fazer para testar.
Isso daqui. Então a gente vai fazer uma onda, um período total de análise de 1 segundo, e a gente vai colocar cada uma dessas ondas da seguinte forma. Vou clicar aqui nesse primeiro pulso aqui. Eu vou vir aqui, ó, em Pattern, clicar aqui, e aqui então eu vou dizer como é que é, como se a gente estivesse desenhando a onda. Eu vou desenhar essa onda no tempo. Então ela vai começar lá, o default dela vai vir em nível lógico baixo. Eu vou clicar aqui, Add New. O primeiro momento, aquele primeiro momento de transição, eu vou colocar aqui ponto 2. Então, em ponto 2 segundos, ele vai fazer uma transição para o nível lógico alto. Vou adicionar mais um aqui. E no instante ponto 6, ele vai transitar novamente para baixo. Então, esse é o pattern aqui da nossa onda. Esse daqui é o desenho que a gente fez da nossa onda. Então, ela começa lá no instante 0, em nível lógico 0. No instante ponto 2, ela vai para o alto e depois ela volta para o baixo. Tá bom? Esse daqui é o nosso, o nosso tempo. Deixa eu só. Isso, tá? Ok. Só para não, não falar nenhuma bobagem para vocês, mas é isso. E agora vamos aqui então para o próximo desenho de onda. Então aqui a gente também vai começar no instante 0 em nível lógico baixo, daí a gente vai alterar aqui. Daí no instante ponto 4 ele vai para nível lógico alto. Vou adicionar mais um aqui. Em ponto 8, ele vai voltar para o nível lógico baixo. Tá? Então, opa. Esse daqui é o nosso desenho dessa outra forma de onda aqui na entrada B. Tá? Então, na entrada A começa em 0, ponto 2 vai para 1, ponto 6 desce, termina lá em nível lógico baixo. E o B começa em 0, em ponto 4 vai para 1, depois em ponto 8 desce para 0 e termina lá 1 segundo em 0. Ok aqui. Ok. Então agora a gente faz análise. A gente vem aqui em análises, menu análises, digital. Aqui a gente coloca o tempo, o tempo final, né, da nossa simulação. Então a gente está começando no instante 0, a gente vai até 1. O 1 significa 1 segundo. Tava 1 U seria a gente fazer uma simulação até 1 microsegundo, mas a gente vai fazer até 1 segundo, né? Que é por isso que a gente colocou os valores ali, ponto 2, ponto 4, ponto 6, ponto 8, baseados em 1 segundo. Vamos clicar aqui para Run. E tá aí. Então tá aqui o nosso diagrama aqui de tempo e de ondas aqui, digitais aqui do nosso meio somador. Então aqui as entradas, A e B, e as nossas saídas, soma e carry. Então olha lá. A entrada A começa em A B também, olha lá. Nesse ponto aqui, enquanto tiver aqui 0 e 0, nível lógico 0, tanto em A quanto em B, soma 0, carry 0. No instante lá, ponto 2, o A subiu, teve uma transição aqui para o nível lógico alto. Durante esse período aqui, durante esse tempo aqui, a entrada A está em 1 e a entrada B está em 0, olha lá. A saída soma vai para 1, carry continua em 0. Neste outro instante aqui, que é o instante 4, o B também foi para 1. Então, durante este momento aqui, que as duas estiverem em 1, a nossa saída soma vai para 0 e o carry vai para 1, que são as condições aqui da nossa tabela verdade. Tá bom? Depois, o A desce, também depois de um tempo o B desce, daí a gente tem aqui, então, a continuidade aqui das nossas saídas. Então, com isso daqui dá para a gente avaliar contadores, circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, máquinas de estado. Dá para trabalhar com um monte de tipo de circuitos aí digitais. A gama de circuitos digitais que a gente tem para trabalhar aqui com
com o Tina Cloud são bastante. A gente pode estar trabalhando tanto quanto portas lógicas, que seriam os elementos básicos, flip de lógica combinacional, os flip-flops, que também seriam os elementos básicos de lógica sequencial, mas a gente também pode trabalhar com circuitos integrados diversos aí. Então, aqui, olha, tem MUX, daí a gente clicando aí tem N para a gente estar selecionando, tem aqui flip-flops, aqui seria o componente mesmo eletrônico aí com flip-flops, codificadores, demultiplexadores, registradores, unidades aritméticas, comparadores lógicos, memórias, olha lá, também tem memória para ser utilizada, olha lá, RAM, por exemplo. Então dá para trabalhar com bastante itens aí para a gente fazer as simulações aí, principalmente para essa questão de aprendizado aí de circuitos digitais, implementação. E ele também, na verdade, ele até consegue aqui em onde que é? Aqui, ó, exportar para você descarregar o circuito nos softwares de FPGA, tanto da Xilinx quanto da Intel, né, que era anteriormente Altera. Tá bom? Então esses são os modos. Ainda existe o outro modo, que é outro modo de análise aqui, que é o digital step by step. Esse digital step by step, você pode ir avançando e retrocedendo aqui os passos de acordo com o que você definiu também nos seus parâmetros de entrada. Então aqui, olha, ele já está falando que no momento não tem nenhum evento, o tempo atual é 0 segundos e o próximo evento vai acontecer no instante 200 milissegundos. Se eu colocar aqui um passo à frente, olha. Então, o estado anterior era o 0, o estado atual é 200 milissegundos e o próximo é 400 milissegundos. Olha lá. Então, houve aquela transição no instante de 0,2 segundos. Aqui foi para 1, certo? A próximo evento vai acontecer na verdade, aqui, quando eu der aqui, o próximo evento já era no 400, que é o B, né, indo para 1 também. Olha lá. O B foi para 1, tá vendo? E aqui, agora, nesse instante 500 não vai acontecer nada. No próximo instante 600... Quando a gente passar dos 600, né? Não é num instante, né? A gente tem que passar do instante 600. O sinal A aqui vai para 0, o B continua em 1, e agora passando do 800, o B vai para 0 também, volta lá para aquele estágio inicial. Então, são essas as formas aqui de simulação, mas a que eu considero mais interessante mesmo é a simulação digital, desse tipo aqui, onde você consegue determinar formas de ondas, e esses diagramas de tempo aqui são muito importantes quando a gente trabalha com circuitos digitais, implementação de circuitos digitais, construção de dispositivos. A gente tem que entender que todos os dispositivos aí que estão dentro, né, de microcontroladores e outros CIs digitais são construídos aí a partir desses blocos lógicos básicos. Então dá para a gente simular aqui, fazer criação de circuitos aí bem maiores. Também tem o recurso de quando você faz um circuito maior, você transformar todo esse circuito num subcircuito e usar ele como se fosse um componente. Também tem essa possibilidade aí no Tina, tanto no Tina quanto no Tina Cloud. Então era isso, esse era o exemplo que eu gostaria de passar aí para vocês do meio somador, para vocês conhecerem um pouquinho mais dos recursos de simulação aí de circuitos digitais do Tina. A nossa ideia futura aí na Microgênios aí para o próximo ano é criação de cursos, né, bem completo aí, tanto de eletricidade básica, eletrônica analógica e eletrônica digital, utilizando o simulador Tina Cloud lá para a Microgênios Academy. E lembrando que até o dia 10 de julho, quem fizer matrícula ou rematrícula na Superformação, nosso curso mais completo, né? É a Superformação em Projetos com Microcontroladores e Internet das Coisas.
um curso que tem mais de 660 horas de conteúdo, tem toda a parte da formação de programadores especialistas em microcontroladores, toda a parte da formação em internet das coisas, tem o conteúdo da nova formação para iniciantes, que eu estou fazendo encontros ao vivo lá com o pessoal, tem o conteúdo do clube de membros, tem acesso à nossa plataforma de internet das coisas Geniote, tem desconto, parcelamento e ainda por cima, nesse período aí até o dia 10 de julho, também ganha uma licença do Tina Cloud Student de 2 anos, tá bom? Tina Cloud Student de 2 anos aí para o pessoal que fizer matrícula ou rematrícula na Superformação até o dia 10 de julho. Então era isso, pessoal, que eu gostaria de passar hoje para vocês. Bons estudos e projetos a todos e a gente se vê aí nos próximos vídeos.